e suco. Amém? Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, é só falar comigo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Paz seja com todos, boa noite, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou começar a partir do verso 9. O apóstolo, abandonado por todos, não por Deus, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Deus nosso Pai, mais uma vez nós adoramos o Senhor nessa noite e agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela saúde, agradecemos ao Senhor pela palavra, pela oportunidade que nós temos de nos reunir no nome de Jesus, para adorar o Senhor, para engrandecer o Teu nome. Senhor, para proclamar a Tua salvação, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Senhor, eu peço pela mediação do Espírito Santo, que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Pai, fala conosco nessa noite, no profundo, no oculto e no escondido. Senhor, nós a reafirmamos, Senhor, que a verdadeira profecia, ela consola, ela exorta, ela edifica. Senhor, e o Senhor venha, Pai, fortalecer os Teus filhos nesta noite. Pai, é na Tua presença, é aos Teus pés, que nós somos fortalecidos, equipados, preparados e renovados. Pai, fica conosco. Senhor, me usa na instrumentalidade do Espírito Santo, me direciona, me ensina, Pai, me esclarece. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meu sacrifício de louvor vou dar a Ti, Senhor. Jamais rejeita o meu clamor, não vou desistir. As lutas vêm me entristecer, não vou desanimar, pois Tua palavra vem, Senhor, me levantar. Mas eu bem sei, Senhor, que apesar da dor, Tua palavra sempre me porá de pé, pois no Senhor Jesus, que venceu por mim na cruz, conquistei minha vitória pela fé. Igreja, canta comigo assim. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo há muito tempo eu gostaria de trazer essa palavra, mas todas as vezes que eu vinha, eu falava, Senhor, hoje é o dia dessa palavra?
e não era, mas hoje é o dia. E essa palavra começa dentro de uma casa de oração. Quando Pedro, ele foi preso, porque eles mataram Tiago ao fio da espada. E eles prendem a Pedro, e as pessoas ficaram muito oriçadas, muito felizes, muito assim, na expectativa da morte de Pedro. Mas nesse momento a igreja se posiciona. E irmãos, quando a gente se posiciona como igreja é diferente. E a igreja se posiciona e uma mulher abre a porta da casa dela, a mãe de João Marcos. E ela abre a porta da sua casa e a igreja se reúne para orar. E naquele momento, Pedro está nas vésperas de ser morto. Mas como a igreja começou a orar, como a igreja começou a se posicionar, Deus revogou decretos e sentenças de morte. E Deus faz isso. Quando os seus santos, quando o seu povo se levanta, toma posição e busca a face do Senhor, Deus revoga decretos e sentenças de morte. Sepulturas são fechadas, tudo muda, porque o céu governa. Quando a igreja ora, o céu manifesta aqui na terra. E tudo aconteceu na casa de uma mulher que tinha um filho chamado João Marcos. João Marcos. Irmãos, eu quero dizer que quando a gente vive a nossa vida para Jesus, tudo que a gente faz, aonde a gente vai, você entrega a sua vida e vive para Jesus, Deus te visita com provisão, Deus te visita em todas as áreas que você precisa, e até mesmo coisas que você nem imagina, Deus faz. Porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, conforme o poder dEle que opera sobre nós. Por que eu li 2 Timóteo? Foi a última carta que Paulo escreve. Foi as últimas coisas que Deus e o Espírito Santo direcionou Paulo a escrever. E aqui a gente vê um homem vivido, aqui a gente vê um homem que sofreu, um homem que passou por processos, um homem que foi desconstruído no seu ego, um homem que voltou a sua vida, todo o seu ser, por amor a Jesus, porque ele encontrou Jesus. E Jesus se tornou para ele a pérola de grande valor. Jesus se tornou para ele o sentido da sua vida, a razão da sua vida, o seu respirar. E Paulo, ele está aqui nesse momento, escrevendo. E ele pede algumas coisas aqui nessa carta, e ele não esconde. E é lindo, irmãos, porque a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde que nós, servos de Deus, que os heróis que Deus estabeleceu, os heróis, eles falharam, eles pecaram, mas eles foram restaurados pelo amor do nosso Deus. E é o amor de Deus que nos alcança, é o amor de Deus que nos restaura. E sabe o que aconteceu? Ele fala, traz a minha capa. Naquela época a Bíblia não era assim. E ele fala, traz os meus pergaminhos. E traz para mim Marcos. Aqui na minha Bíblia fala Marcos. Em algumas Bíblias é João Marcos. Porque me é útil para o ministério. Você já conversou com alguém que já está na iminência de morrer? Eu tenho minhas duas avós, a de 91 e 94 anos. E é diferente a maneira como elas abordam. Você já conversou com uma pessoa que está no leito de enfermidade, já foi desenganado pelos médicos? Porque nesses momentos a gente aprende muita coisa. E a gente aprende
com essas pessoas valores que nós, muitas vezes, como o pastor Carlos falou aqui, nós estamos distraídos. Nós não prestamos atenção. Então eu te convido, se você tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa, um doente terminal, um servo de Deus que já está no leito, uma pessoa que viveu, que fez a obra há muitos anos, senta, vai conversar, vai ouvir essa pessoa contar as suas experiências. Você vai sair de lá mais enriquecido. Por isso. E o apóstolo Paulo, ele escreve nessa perspectiva. E ele começa a falar de gente que se opôs ao ministério. Irmãos, e todas as vezes que você se levanta, em nome de Jesus, Jesus te levanta, você vai ter oposição. Você vai ter crítica. As pessoas vão te olhar e vão te julgar e vão falar coisas que você não é. E quantos homens, ao longo da história, eles têm vivido as suas vidas e apesar de ter as suas reputações maculadas, de ter perdido filhos, de ter perdido riquezas, de ter perdido a glória do homem, porque a glória do homem, irmãos, ela se esvai, ela acaba, ela é passageira. E o apóstolo Paulo, ele passou por isso. E é tão interessante que ele passa por isso, por esse sofrimento, porque, irmãos, é tão difícil você ser traído, é tão difícil você investir numa pessoa, você discipular uma pessoa, você confiar, você abrir seu coração, seus segredos, sua intimidade, sua confiabilidade, a pessoa te trair. E eu quero dizer uma coisa, eu já disse isso aqui na igreja, mas Deus te prepara para tudo que você vai passar. Quando eu trabalhava como dentista, eu tive um momento na minha vida que eu comecei a ler muito, muito. E chegou nas minhas mãos um livro chamado A Bênção da Traição. E eu li aquele pequeno livro, e aquele livro falava sobre amizades. Amizades, uma amizade que tinha traído. Irmãos, e como aquele livro falou meu coração. E o pastor que escreveu aquele livro, é um livro pequenininho, na época custou parece que R$10. Ele fala que se ele pudesse, ele daria um buquê de flores, daria um presente muito bom para essa pessoa que o traiu. Porque depois da traição, a maneira como Deus o fez encarar aquela traição, ativou o ministério dele, mudou a história dele, e ele avançou. Então, nós podemos encarar as coisas que acontecem na nossa vida em duas perspectivas. Ou a gente é parado e entra na caverna, fica na depressão, abandona. Ou a gente, na presença de Jesus, aos pés de Jesus, aquela dor, aquela tristeza, aquela ausência, aquele aparente fracasso, Deus, pelo seu Espírito, ressignifica e a gente fica mais forte. Então, Paulo, ele começa a falar com Timóteo. E hoje ele fala, hoje, pela ação do Espírito Santo, essa carta, nós temos acesso a essas palavras finais do apóstolo Paulo. Irmãos, ninguém é tão cristão, tão servo de Deus que não peque. A Bíblia diz que o homem que ele não peca com palavras, ele é perfeito. A Bíblia fala que o navio, ele é governado por um pequeno leme. A Bíblia fala que uma pequena fagulha, uma bituquinha de cigarro, uma pequena fagulha faz incendiar uma mata, uma floresta, uma estrada. E assim é a nossa língua. A Bíblia fala que o homem que não peca com palavras, ele é perfeito.
E na história do apóstolo Paulo, pela maneira como ele foi criado, de onde ele era, o que ele sabia, o que o pai, a mãe, a família, as leituras que ele fez de onde ele nasceu, fizeram dele esse homem forte, posicionado, que não voltava atrás, que queria as coisas certo. Foi o jeito que ele foi criado. E nós precisamos entender que aqui nós somos irmãos, mas que cada um de nós foi criado de uma forma. Cada um de nós vê as coisas de uma perspectiva, mas nem por isso vai ser motivo da gente brigar, da gente ficar de mal, da gente se separar. Não. Em Cristo nós precisamos buscar a unidade. Irmãos, e chegou um momento da vida de Paulo que ele foi escolhido. Ele estava num lugar e ele e Barnabé foram escolhidos para uma grande obra. E é interessante que eles poderiam ter escolhido os mais ou menos. Eles poderiam ter escolhido os seminaristas, os menos experientes, mas eles escolheram, vou usar uma palavra do cotidiano, a prata da casa. Eles escolheram os melhores. Escolheram Barnabé e escolheram Paulo. E eles começaram uma viagem. Irmãos, imagina, uma viagem missionária. Logo eles estiveram diante de um falso profeta, um tal de Bar Jesus. Então, como eles saíram para a viagem missionária, eles estavam expostos a todo tipo de coisa. E eles levam João Marcos. Quem que era João Marcos? João Marcos é o menino, filho da mulher, que abriu a casa para os crentes orarem para o Pedro ser livre da prisão. Então, aquele menino, ele se sentiu comissionado pelo Espírito Santo para ir com os missionários, para ir com Paulo e Silas, fazer a obra, fazer missões. Então, o Espírito Santo, aquela mulher abre a casa dela, mas o Espírito Santo alcança o coração do filho dela e ele entrega a sua vida, a sua história, a sua juventude para servir a Cristo. E ele vai com Barnabé e ele vai com Paulo. Só que ele não aguentou. Ele não aguentou. Ele abandona a viagem. Ele vive ali momentos e a Bíblia fala que ele volta. Atos capítulo 13 fala que ele vai, mas Atos e que ele volta, que ele vira as costas. Paulo vê aquilo. O tempo passa, os dias passam, e Paulo vira para Barnabé e fala: Barnabé, nós plantamos sementes. Nós ganhamos pessoas para Jesus e nós precisamos visitar essas pessoas. Nós precisamos ver como é que está esse povo. Se eles estão firmes, se eles estão animados. Vamos lá visitar? E o Barnabé concordou. E João Marcos quis ir. Paulo falou assim: você não vai não. Barnabé, você não vai levar esse arregão não. Você não vai levar esse menino. Sabe por quê? Porque ele já virou as costas, ele já desistiu. Nós não vamos levar ele. E aí, irmãos, Atos capítulo 15 fala que teve contenda, que teve troca de palavras, teve, sabe o quê? A maneira de pensar de Barnabé, ela não estava com coinonia, com comunhão com a maneira de pensar de Paulo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles separam. Muitos momentos da Bíblia, a gente vê servos de Deus se separarem, para não ter briga. Porque onde tem briga, tem contenda, tem pensamentos truncados, precisa fazer uma coisa, mas está tendo conflito de ideias, ou um recua, ou um cede, ou tem que separar, porque o Espírito Santo, irmãos, ele entristece. O Espírito Santo, ele não se agrada.
E aí eles se separam. Sabe o que acontece? Barnabé se une a João Marcos e vão para uma direção. E Paulo, juntamente com Silas, vão para outra direção. Olha, o alcance não ia ser um lugar só. Por causa dessa divisão, alcançou 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu quero falar algo aqui e ressaltar Barnabé. Deus levanta Barnabé naquela época como um encorajador. Gente, ter gente que nos encoraja é tão importante. Nós precisamos de gente com ministério de encorajamento. E Deus levanta Barnabé como encorajador. Ele avalizou Paulo. Porque Paulo era um assassino, era um homem assim, mau. Era um homem que ele não tinha piedade dos outros. Ele seguia o que ele acreditava, cegamente. E por causa disso ele matava pessoas. Só que quando ele encontra com Jesus, ele é transformado no caráter. Porque, irmãos, transformação é algo que acontece nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes e nas leituras que a gente faz da nossa vida, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso pastor, da nossa igreja, de tudo. De tudo. E Paulo, acontece isso com ele. Mas o Barnabé, que ajudou, falou, gente, não fica com medo dele não, ele é convertido. E Barnabé começou a andar com Paulo e ajudá-lo no início da fé. Irmão, e valizar uma pessoa é importante. Tem gente que não consegue um emprego se não tiver alguém que indica. Não é verdade? E Barnabé era essa pessoa que andou com Paulo quando ele precisava, quando ele estava no começo, quando ninguém acreditava, quando o povo achava que ele era um agente secreto, alguém que queria matar, que estava disfarçado de cristão. Só que no momento que era deles ajudar o menino novo, débil na fé, o neófito, quer dizer, uma pessoa nova na fé, Paulo não quis. Então era como se Barnabé falasse assim, você lembra o que eu fiz por você? Você lembra do seu começo? Você lembra que eu andei com você, eu te ajudei, eu andei lado a lado com você, eu te apoiei? Por que eu não vou apoiar agora o João Marcos? É o meu ministério. Irmãos, corajoso, não é? Irmãos, nós vivemos na era da carência. Nós vivemos na época que a gente acha que a esposa é nossa, o marido é nosso, os filhos é nosso, tudo é nosso. E se as pessoas não rezar na nossa cartilha, não serve. Vocês me perdoam até para estar usando essa expressão aqui. Mas, irmãos, Barnabé falou, Paulo, do mesmo jeito que eu te ajudei, eu vou ajudar João Marcos. É o meu ministério de encorajador, de apoiador. Então eu vou fortalecer, porque nós não podemos descartar João Marcos, porque você é fundamental, mas João Marcos é fundamental naquilo que Deus o chamou. E aí eles se separam, e Paulo vai com Silas fazer a obra. Então, irmãos, ele teve coragem. Muitos momentos da nossa vida, talvez você está lembrando aí na sua cabeça, momentos que você não deu conta do tranco, que você não pregou o que precisava pregar para não ofender, que você não fez o que você precisava porque você ia perder seu emprego, que você, por não aguentar a pressão, você recuou. Porque, irmãos, a gente só consegue pela mediação da ousadia do Espírito Santo de Deus.
E o apóstolo Paulo, um dia, ele pede para a igreja: irmãos, orem por mim, para que Deus me dê ousadia no abrir da minha boca. Então, Paulo, nesse momento, ele teve essa atitude. Então, pode ser que quem está perto de você, pise na bola com você, erre com você. E o que nós vamos fazer? Nós vamos perdoar. Nós precisamos continuar, e perdoar não é fácil, principalmente para certos temperamentos, não é fácil, porque a gente guarda registro. Irmãos, e quantos pastores estão doentes por causa de ofensas de membros? Quantos soldados feridos? Quantos homens que já fizeram a obra, que já pregaram, que já estiveram à frente da igreja, que já dirigiram igreja, mas que recuaram, porque foram feridos, foram desrespeitados. Eu estou lembrando aqui de um pastor, eu não vou falar o nome dele, ninguém aqui conhece, mas ele já faleceu, e Deus me deu a oportunidade um dia de conversar com esse homem, antes da morte dele. Faltava 3 meses para ele morrer. E eu fui numa consagração, e nessa consagração o pastor liberou uma palavra. Ele falou assim, que hoje seja um dia produtivo na sua vida, um dia abençoado. Eu fui numa copiadora. Cheguei nessa copiadora, o pastor chega. E aí eu comecei a conversar com ele, irmãos, nós conversamos das 9 horas da manhã até meio-dia. Até choveu, nós dois sentamos e ficamos conversando, ele me contando, abrindo o coração, me falando de coisas que ele viveu, de dores e decepções, e depois eu levei ele em casa, e eu pedi, ele me deu um livro de presente que ele escreveu, e passou 3 meses, ele faleceu. Deus me deu essa oportunidade. Então eu quero dizer para você, não pare, não pare. Deus não quer que você pare. Irmãos, o tempo passou, Barnabé acudiu João Marcos, como ele tinha acudido Paulo. Paulo foi embora, aquele homem firme, aquele homem resoluto, aquele homem que quando decide não volta atrás, aquele homem de uma palavra só, quando é sim é sim, quando é não, foi embora. Mas irmão, o tempo passou, Paulo ficou velho. Paulo viu chegar a hora da sua morte. E ele falou, eu preciso fechar as brechas. Eu preciso deixar o que não está costurado, o que ficou, os protocolos abertos, eu vou fechar todos. E ele escreve e fala, somente Lucas está comigo, encontre João Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Ele mudou, porque quem tem o Espírito Santo de Deus volta atrás. Quem tem o Espírito Santo de Deus retrata. Quem tem o Espírito Santo de Deus estende a mão. Quem tem o Espírito Santo de Deus ama, tem misericórdia, porque ele foi muito perdoado. Porque há uma voz, há uma pessoa que é o Espírito Santo que mora dentro dele e falou para ele, reveja, reconsidere. E como ele era submisso e rendido ao Espírito, ele não ouviu a voz do ego. Quantos homens e mulheres têm sido destruídos porque não sabe perdoar, não ama, fariseus, que não ama, que não perdoa, que uma pessoa entra na igreja, olha a pessoa, julga, fala que vai ajudar e não ajuda. Deus deixou Paulo, servo de Deus. Mas nós não podemos esquecer, eu não posso esquecer que nós somos servos, nós somos. Mas nós pecamos contra os outros. Nós falamos que não deve.
Nós tomamos atitude que machuca o coração das pessoas. E Deus quer que a gente busque conserto, amor, perdão, misericórdia e graça. E eu estou falando dessa palavra hoje aqui para te dizer, eu não estou falando, eu estou pregando essa palavra primeiro para mim. Mas eu estou querendo dizer que se você foi vítima de uma pessoa dessas, perdoe em nome de Jesus. Paulo, ele, pela misericórdia de Deus, ele passou a história dele a limpo. Ele passou. Ele falou, Deus, eu não quero morrer, deixando isso em aberto. Ele começou a refletir, Deus me mostra, Deus me esclarece. Eu não quero ter revelação da vida de ninguém, eu quero ter revelação do meu coração. E se Deus me der revelação da vida de alguém, é para eu enxergar a dor da pessoa e saber como abordar a pessoa. Para não falar palavras que atacam a pessoa, que ferem a pessoa. E Paulo fechou esse protocolo. Ele falou, manda trazer o João Marcos, porque ele é útil. Essa pessoa que te ofendeu é útil. Essa pessoa que te julgou é útil. Essa pessoa que te traiu é útil. Não existe evangelho. Não existe saúde espiritual se não houver perdão e amor. Eu não tenho compromisso com a psicologia. Eu não tenho compromisso com o humanismo, que é o homem no centro. Eu tenho compromisso com Jesus Cristo. Eu tenho compromisso de pregar o evangelho do reino de Deus. O homem não está no centro. Nós não somos heróis infalíveis. Nós somos vencidos muitas vezes pelos nossos pecados e pela nossa emoção, pelo nosso coração. A Bíblia está cheia de heróis que falharam, que fracassaram, que caíram, que pecaram, mas foram restaurados por esse Deus de amor, que não nos deixa à margem caído. Se Ele nos vê caído, Ele restaura a nossa visão, Ele nos dá sentido, Ele nos dá direção. Nós precisamos rever. Nós precisamos rever. Paulo não estava certo, ele falou, Senhor, não valeu a pena, Senhor. Não valeu a pena. E eu quero dizer para o Senhor que eu vou mudar. Antes de morrer, eu vou consertar essa situação. Traz aquele que eu não queria perto. Traz aquele que eu achava que era regão. Traz aquele que não era do jeito que eu sou. Então, quando não é do jeito do meu jeito, não serve. Vocês entenderam o que eu falei? João Marcos foi criado por outra mãe, em outro tempo, era outra geração. Ele não era do jeito do Paulo, mas até o Paulo, ele se rende ao Espírito Santo de Deus, falando, Senhor, eu sou Paulo, que escreveu, que vou morrer martirizado, porque com certeza Deus mostrou para ele, porque Deus não nos deixa enganado, Deus nos prepara para o que a gente vai passar, como Deus me preparou, quando eu li o livro, A Bênção da Traição, Deus estava me preparando para algo que eu ia passar, com amizade, irmãos, e ele falou, Senhor, eu entendo, Senhor, que eu preciso agregar, que eu preciso te obedecer e te amar e pôr a vontade, a direção do Espírito Santo acima do meu eu, da minha razão e da minha importância, porque, gente, esse homem era muito importante. Vocês concordam comigo?
Esse homem foi fundamental para escrever. Jesus fez o ministério dele aqui, mas o Senhor resgata Paulo naquilo que ele foi preparado desde pequenininho para ele escrever Efésios, Gálatas, Colossenses, para escrever, para nós sermos edificados na doutrina. Ele foi muito importante, mas ele entendeu o poder da cruz. Nós cristãos, a gente precisa entender o poder da cruz. Renúncia, amor, perdão. Irmãos, talvez tenha lugar que Deus nem fale assim mais. Para mim, a coisa mais triste que existe, Zânia, é a pessoa desistir de nós, da gente. Um pai que já desistiu dos filhos porque dá trabalho, uma esposa que já desistiu do marido, o silêncio que impera, a indiferença que impera. Talvez tenha igrejas que essa palavra não é pregada. Sabe por quê? Mas o Senhor conta conosco. Porque nós que estamos buscando, nós que estamos vindo na reunião de oração, nós que estamos perseverando. Irmãos, e Paulo falou, Senhor, e ele escreve, manda trazer o João Marcos. E trouxe ele. Mas, irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu acho que já tem uns 3 meses. E engraçado que a sensação que eu tenho é que eu já preguei essa palavra aqui, mas eu acho que não. É porque eu já preguei em outros lugares. E eu perguntei para o Espírito Santo se era para eu pregar essa palavra. E o Espírito Santo me autorizou por uma questão. Por tudo que Paulo era, por tudo que ele era, ele volta atrás e ele vê a importância do João Marcos. Ele fala, eu preciso rever o jeito que eu fui a vida toda, que eu fui criada a vida toda. Irmãos, até nisso o Espírito Santo muda. Até nisso ele se deixou ser quebrado, quebrantado pelo Espírito Santo, de falar, porque ele não precisava escrever. Mas ele escreve. Tem muita coisa que Deus pede para a gente uma vez. O Espírito Santo pede, a gente não faz. E com certeza o Espírito Santo direcionou ele. Ele podia falar assim, Deus, eu não vou escrever isso. Eu não vou fazer isso. Mas ele não quis, ele quis obedecer. Sabe o que Deus quer da Francislene? Obediência. Sabe o que Deus quer de você? Obediência. E obediência é render. Obediência é calar e deixar Deus falar. Eu aprendi isso com meu pai. O meu pai fala para mim assim, eu não gosto que ninguém me defenda. Eu não gosto. Não me defendam. Porque eu quero que Deus seja a minha defesa. E eu quero contar uma história que o meu pai passou. Eu acho que ele não vai importar de eu falar assim. Há muitos anos atrás, meu pai trabalhava em Anápolis, na prefeitura. É muitos anos, gente, é mais de 30. E um dia ele está num certo órgão lá de Anápolis. E chega um homem muito importante de Anápolis, um empresário. Ele já não é vivo mais, esse empresário. E esse empresário chega lá onde está meu pai trabalhando e fala, ó, eu cheguei, eu vim tomar posse eu sou o chefe agora de vocês. E aí ele olha para o meu pai e fala, eu fui contratado para despedir você. Foi encomendado para mim te despedir. Mas eu quero te dizer que eu quero ter a oportunidade de trabalhar com você.
Eu vim aqui hoje para dizer isso para você. Talvez a única pessoa na terra que tem para estender a mão para alguém é você. E Deus conta com você. Iribe andarabás, e Deus te levanta como Barnabé nesse tempo para validar, andar junto, discipular, ajudar, avalizar espiritualmente que eu estou falando. Vocês entenderam? E não é fácil esse ministério lindo de Barnabé. Ele está ali apoiando, encorajando, andando junto, falando, meu filho, não é assim que fala. É assim. Ó, meu filho, não vai para esse lado, não vai por esse. Ouvir a pessoa, saber das inseguranças. A gente precisa de gente assim, para abrir o coração e para a gente falar, eu estou com medo. O diabo quer me prender no cativeiro da culpa. Eu sou inseguro, eu me sinto incapaz. E Deus usa aquela pessoa que você pode abrir seu coração, porque ela te ama ainda, ela te respeita ainda, ela acredita, ela vê unção em você. Irmãos, eu desejo que Deus levante Barnabés nesse tempo. Porque quando a gente abre o coração para alguém, às vezes a gente fica refém, a gente tem medo de ficar refém. Não, irmãos, nós precisamos ser fiéis, ser leais, ser maduros. Barnabé foi maduro. Ele podia ter começado a ver a grandeza e a projeção que Paulo ia ter e deixar de lado João Marcos. Mas ele falou, eu não posso, porque eu sou comissionado do céu. Eu sou comissionado do céu. Eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao reino de Deus. Irmãos, e deu tudo certo. Mas para mim a obra mais linda foi o Paulo se dobrar e falar, eu preciso rever isso. Eu não vou morrer sem deixar isso mal resolvido. Eu não vou. Que Deus nos levante com ousadia do Espírito Santo, com verdade, da gente ser verdadeiro, da gente ser transparente, da gente agradar o Espírito Santo com transparência. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra restaura a nossa fé, a nossa esperança. A Tua palavra nos dá vontade de viver. A Tua palavra nos dá saúde, Pai. Senhor, levanta dentro desta igreja Barnabés. Levanta, Senhor, a partir de mim, Pai. Eu quero fechar as pontas soltas para agradar o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas iniquidades. Pessoas que nós entristecemos, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, mas nós dependemos da Tua graça. Nós pedimos que o Senhor venha nos purificar, pedir que o Senhor venha nos lavar, e pedir que o Senhor fale por nós, que o Senhor advogue a nossa causa. Pai, abençoa o pastor Carlos, pastora Danúbia, a Laura, cobre essa família com o Teu sangue. Que o Teu servo receba do Senhor nesse dia a bênção que ele precisa, a vitória de Deus na vida dele, no seu lar, no seu pastorado, e que ele vá indo de força em força, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Coloca ao seu lado homens e mulheres fiéis, leais, tementes a Deus, e que esta obra cresça e o Evangelho de Jesus seja proclamado, vidas sejam salvas e libertas, para a honra e glória do nome de Jesus.